Eu recebo hoje, no 8º episódio do podcast Mesa Verde, um igaporaense por nascimento, um guanambiense por paixão e um lapense por profissão, mas também um baiano de coração. Quase que um sertanejo com um peito de aço e um coração de bagaço. Eu recebo hoje um dos pioneiros do agronegócio guanambiense. É com muito orgulho, honra, prestígio que eu vou dizer este nome. Rubens Filho. Eu recebo hoje o maior produtor de bananas do estado da Bahia, Vanderlan Guedes Ribeiro. Seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo por aqui. Banana na cabeça, banana na veia, banana no coração ou banana só para comer? Afinal, nós temos triptofano, cálcio, ferro, tanta coisa boa. Banana na veia. Bem lembrado, a banana é um alimento biologicamente quase que perfeito e uma das substâncias é um aminoácido, na verdade, o triptofano. Sim. Que é o hormônio, que é precursor do hormônio da felicidade, serotonina. Então, a banana, de fato, é um grande alimento e não é à toa que é a fruta mais consumida no planeta. Então, nós temos Isso mesmo. Uma grande honra de fazer parte desse contingente de produtores de banana e que tem a missão de fornecer banana de qualidade para um grande número de pessoas nesse Brasil afora. Meus amigos, esse episódio é um episódio diferenciado porque eu acabo de ser informado de que até a torta do convidado tem banana. Olha para você ver, quem tem honra, tem honra. Isso é Idelvan Ribeiro, Poliana Ribeiro. Vamos lá, nós estamos falando de um alimento que é o mais consumido, como disse muito bem nosso querido Vanderlan. O Brasil é o 4º maior produtor mundial da fruta, não é? Atrás da Índia, da China e da Indonésia. Mas eu quero aqui trazer um dado para mim lhe fazer a primeira pergunta. Aliás, eu vou lhe fazer a primeira pergunta e vou entrar depois com esses dados da Embrapa para a gente ter um plano de fundo. Carlos Fava, Vossa Excelência deve conhecer, é um grande produtor de bananas, referência no país. Começou vendendo de porta em porta e hoje é CEO, proprietário, sertanejo, não é? Tem essa condição de dizer que é dono de 350 mil bananeiras, por aí. A pergunta que eu lhe faço é, para começo de conversa, de onde nasce essa paixão pela fruticultura ou pela bananicultura? Bananicultura. Exato, bananicultura. Então, a paixão, Danilo, nasceu por necessidade. Então, eu, como agrônomo, resolvi tomar a decisão de ser produtor. E aí comecei com algodão. Apanhamos muito, porque algodão de sequeiro, na verdade, era uma coisa muito complicada, você não tinha viabilidade econômica, geralmente havia frustração de safra, e em tempo hábil, a gente foi para onde tem água. E na irrigação, à época, a principal opção que a gente tinha dentro da fruticultura e que estava em expansão era a bananicultura, diante da forte demanda que existia pelo produto, e também a expectativa de crescimento. Então, a banana nasceu essa atividade nasceu de uma necessidade de fazer uma opção pela cultura, mas também, logo que a gente fez a opção pela cultura, metemos mãos à obra e comecei a estudar muito a cultura. Estudar, testar, plantar, perder, frustrar, levantar, e daí a gente foi trilhando caminhos. Faz parte. Então, assim, a gente teve, durante esse percurso, muitas vitórias, muitos problemas também. Porque
Logo que cheguei, estava conversando com o Wellington, e que nós temos uma empresa a céu aberto. Você está exposto à tempestade, ventanias, às doenças e ao humor do mercado, a segurança da questão política, onde que nós estamos, como que vamos. Então, a gente vive um ambiente extremamente difícil para produzir, porém, a satisfação, o prazer é muito grande de ser reconhecido pela qualidade que você disponibiliza para o consumidor, produto que se leva à mesa, com total segurança como alimento, e isso nos tem trazido um conforto, uma resposta, um sentido daquilo que nós estamos fazendo. E por isso somos muito satisfeitos e temos uma missão muito grande ainda, que no decorrer desse bate-papo a gente pode comentar algumas coisas. Passos dele, quando perguntava quando era criança o que eu queria fazer, eu dizia que eu queria ser agrônomo. E hoje eu tô aqui, junto com ele, trabalhando também na mesma cultura e tocando os passos dele, aprendendo ainda todos os dias, conversando com ele todos os dias, aprendendo cada vez mais sobre a cultura da banana e também querendo expandir cada vez mais para outros horizontes, entendeu? É um sonho e também é muito gratificante ver o nosso empreendimento, o que ele começou. Cada vez mais a gente conseguir agregar qualidade, conseguir expandir o nosso negócio, é uma coisa muito gratificante. E também temos meu irmão, que trabalha conosco, ele é administrador de empresas e também faz parte de todo esse negócio, que é o Herman. E tem o Leone também, né? Tem o Leone, que Leone é médico, ele mora em Salvador, não faz parte muito do nosso dia a dia. No caso, hoje em dia, quem trabalha basicamente no gerenciamento da fazenda somos nós três. Meu pai é o cabeça, sem dúvida. E nós tocamos, eu e meu irmão, nós tocamos essa sequência. Quando qualquer pessoa, qualquer interessado vem buscar qual vai ser o segmento do nosso negócio, qual vai ser o futuro, não tem dúvidas. Somos eu e meu irmão. E estamos aqui para isso. É bacana, e igual o meu pai disse, é questão de ter responsabilidade, de produzir uma das frutas mais consumidas do mundo. E a banana que nós consumimos no Brasil é aquela in natura, é muito diferente dessa que você havia comentado, da Indonésia, da China e da Índia, que é mais um plátano, que é uma banana cozida, quase que aquela banana da terra. A nossa não, a nossa é aquela que você já descasca e já come, entendeu? Já é um produto muito diferente para o consumidor e foi isso que meu pai falou também, questão, quando ele, no caso, começou, ele também plantou coco e pinha, no caso. Não teve o mesmo interesse, a mesma busca como a banana para o mercado nacional. A paixão do brasileiro, na realidade, é a banana. A pinha tinha um valor agregado, às vezes até superior, o coco também tinha uma produção, mas sempre foi a banana para o nosso clima, para o nosso tipo de solo, para a água que nós utilizamos, a banana sempre foi a melhor opção. Tanto que hoje, onde nós produzimos, a monocultura predominante na região é a banana, entendeu? Quando qualquer produtor entra de fora e compra qualquer terra na região e tem disponibilidade de água, ele não tem dúvidas, investe na banana. É o grande ativo. E eu explico. Certa vez eu sentado à mesa do gerente e ele falou, olha, a funcionária tal vai lhe fazer uma entrevista para atualizar seu cadastro. Eu falei, ok. Aí comecei a conversar com ela perguntou, porque na cabeça do agrônomo, sucessão é milho, depois soja. Isso é sucessão. Exatamente. E ela falou, e aí, como vai ser sua sucessão? Eu falei, por enquanto é só banana. Ela falou, não. Eu me refiro à sucessão do negócio. Quem vai tomar conta futuramente disso? Aí eu falei, sim.
Eu tenho um filho, Juliano, que estuda agronomia em Viçosa. Tem o Herma, que está fazendo MBA na Fundação Getúlio Vargas, fazendo administração de empresas. Ela falou, já basta. Ninguém tem isso aqui. E isso aí, para mim, foi um orgulho muito grande, porque aumentou minha carta de crédito. E eu hoje digo que é um grande ativo você ter alguém que lhe dê essa confiança de que seu negócio vai continuar, que é um negócio, na verdade, momentaneamente que é nosso, que isso, a vida passa, e que continue esse propósito de produzir com qualidade, que seja na mão dos filhos, mais tarde na mão dos netos, mas que você teve um papel aqui, você cumpriu uma missão. Então, eu ia lhe perguntar agora. Na verdade, então, eu estou antecipando até um pouco, mas vamos lá. Então, quando o negócio foi definido que a produção principal seria de banana, eu falei, qual é o nome que eu vou botar na empresa? Aí eu me inspirei no nome da banana, que o nome científico da banana é Musa espécie, porque são diversas espécies, mas sobretudo Musa paradisíaca. E daí que também recebeu esse nome de um botânico que se chamava Musa, não sei quantas da Musa. Então é uma história longa. Então Musa tem um sentido. E daí o nome, alguém fala, pô, que nome forte e tal. Aí a gente resolveu criar cavalo, já tá, Aras da Musa. Então uma coisa vai puxando a outra e vai seguindo. Tem um sentido, tem uma origem, não nasceu do nada. Com relação ao questionamento da produtividade, sustentabilidade, que é a palavra, a ordem do dia hoje, nós temos aprendido muito com relação a responder esse questionamento. Então, quem planta banana hoje vive um drama. A questão das doenças que estão avançando sobre a lavoura de banana como um todo. Então, nós temos hoje uma crescente incidência do mal do Panamá, que é uma fusariose, que vem dizimando os bananais do Brasil de banana prata. E isso tem levado, ano a ano, a diminuição de ofertas dessa espécie. E a gente tem feito de tudo, buscado informações para tentar conviver. Resolver o problema não vai ser possível. E a gente hoje tem uma informação de que o fusário vai aumentar. Dentro de 4 anos, a banana prata vai virar ouro. Por conta que a Embrapa não consegue ainda desenvolver um material tolerante à fusariose. Banana prata. Banana da prata. Então, o que é que nós temos? Recentemente, conversando e ouvindo os pesquisadores da Embrapa, e a banana é uma espécie que você tem uma certa dificuldade de fazer melhoramento genético sexualmente, através de cruzamentos, por conta que a banana prata não produz sementes. Então você tem que usar uma espécie selvagem para fazer esse cruzamento, só que você consegue um produto desse cruzamento, mas que quando chega ao mercado, você consegue a resistência à fusariose, à cigatoca, mas quando chega ao mercado, esse produto não agrada ao consumidor. E aí 12 anos de pesquisa foi pro ralo. Essa que é a verdade. Então eu fiquei entusiasmado quando eu ouvi dos pesquisadores que eles estão mudando a forma de fazer pesquisa para ganhar as qualidades que nós precisamos hoje com relação à resistência a doenças e pragas. Então, hoje, material, o tecido da banana, a parte vegetativa, é levada para São Paulo, para Campinas, e recebe bombardeamento atômico para forçar uma mutação genética.
E também a Embrapa está com um trabalho que me deixou particularmente encantado, que é um trabalho de edição genética, onde você edita os genes, você rearruma os genes de forma que aconteça na futura planta aquilo que você deseja. Fantástico, né? Fantástico. E daí, a gente espera que com essa nova metodologia, em não menos do que 6, 10 anos, a gente vai ter uma resposta para esse desafio da fusariose na banana prata. E temos hoje, Danilo, a ameaça da fusariose na banana nanica, que é a raça 4, que já saiu da Ásia, já está um pouco aqui na América Central. E segundo as previsões meias que sombrias, é que dentro de 4 anos a fusariose raça 4 vai estar no Brasil e dizimando também a banana nanica. Então, estamos aí contando com um belo trabalho que a Embrapa tem prestado à sociedade brasileira e ao mundo. Porque se o mundo hoje come e temos uma relativa segurança alimentar, é por conta da pesquisa desenvolvida no trópico. Então, a gente tem hoje uma esperança que não muito demore o lançamento desses materiais tolerantes, porque nós precisamos de alimentar o mundo. Entendi. Então, é uma questão de urgência, de segurança alimentar. Então, discutido e necessário. Sim. Porque não adianta só produzir. Tem que produzir, mas preservando o meio ambiente. Tem que produzir colocando à mesa um produto de qualidade sem veneno. Uhum. Então esse é o grande desafio. Com relação à sustentabilidade, então é um conjunto. Você não pode jogar água sem saber se o solo precisa de toda aquela água. Ou se você está jogando água em menor quantidade, que também não vai funcionar. Então, na Musa, nessa questão de água, nós somos rigorosos. Nós temos todos os nossos tanques são revestidos de mantas asfálticas para não haver perda por infiltração. Nós não usamos canais abertos para não perda por evaporação. E nós temos instrumentos hoje de medição de umidade no solo de leitura automática. Você é um estetoscópio de solo. Você mete o sensor no solo, liga no seu aparelho e fala: esse solo está com 20% de umidade. Qual é a característica desse solo? Então, dependendo da quantidade de argila, de areia e de silto que esse solo tem, ele vai ter uma capacidade de armazenar água. Então, digamos, se eu tenho um solo arenoso, ele só segura 20% de água. Se eu jogo 25, eu estou perdendo 5. Se eu jogo 18, eu estou precisando de 2. Então, essa é a lógica que a gente usa na irrigação. É jogar o que precisa. Porque você jogando o que precisa, certamente você está fazendo economia de água, de dinheiro, e vai produzir mais. É preciso, né? É preciso. Então é o seguinte, na questão da sustentabilidade, nós temos essa grande preocupação, mas é outra questão com relação a que a gente usa muito hoje, o lema da agricultura regenerativa. Uhum. É aquilo que se pretende mitigar ou consertar o que foi feito de errado. Por outros ou por nós próprios. E o que é que acontece com isso? Hoje nós temos por exemplo, eu vou fazer uma área de banana daqui a 5 meses. Eu começo a melhorar meu solo agora. Já vou plantar plantas que produzam bastante palha, bastante matéria seca para melhorar a matéria orgânica. Eu vou inocular esse solo com todos os micro-organismos benéficos que eu conheço, com micro-organismo que controla as doenças como o fusariose. Então, você tem hoje um uso que nós já produzimos, o Luiz Carlos também já produz, a Maria Luísa, que é o uso de bacilos, que são verdadeiros solubilizadores de minerais, onde você está diminuindo o uso de fertilizantes. É uma medida, sim, de sustentabilidade. Hoje, a Musa usa só 50% do nitrogenado
que usava antigamente. Mas como que você fez esse milagre? Não, não é milagre, é ciência. Então nós hoje complexamos o nosso nitrogênio em matéria orgânica, e esse nitrogênio, que é via ureia, ele não volatiliza, não vira gás, nem vai para o subsolo, ele fica complexado na matéria orgânica. 50% de economia. Muito bom. Com relação a outros nutrientes, fazemos também o uso no potássio. Então a gente já está levando uma economia aí de uso de sais no solo de 50% na ureia, de 30% no potássio. E daí vem o uso de biológico, onde você está enriquecendo o solo de vida, seu bioma, sua biologia de solo, ela está sendo enriquecida. Então, tudo isso nos leva a uma agricultura que lhe dê um horizonte maior. Eu penso sempre o seguinte, Danilo: eu quero deixar, seja para quem for, meu solo melhor do que eu peguei, do ponto de vista de produção, de sustentabilidade e de diversidade biológica naquele solo, que é a sua biologia, entendeu? A sua biota, que a gente chama de biota, que é o complexo porque hoje, Danilo, se valoriza, a gente não valorizava a biologia de solo. Por quê? Porque não conhecíamos. No centímetro cúbico de solo, para você ter uma ideia, nós temos mais micro-organismos do que toda a população do planeta. Olha que... Dessa diversidade, nós conhecemos apenas 8%. E desses 8%, é nada. E desses 8%, nós já tiramos bacilos que controlam doenças, bacilos que solubilizam minerais, bacilo que fixa nitrogênio, e por aí vai. Solubilizadores, protetores de doenças, enfim. Então, nós temos hoje uma visão diferente para o solo, porque nós hoje estamos conseguindo enxergar um solo que não enxergávamos antes, que é a sua microbiologia, que é lá onde as coisas acontecem. Acima, todo mundo enxerga, mas o solo que é o verdadeiro laboratório da vida. É o palco. É lá que o show acontece. E lá, se você não tiver sensibilidade para entender esse processo, hoje vai ser muito difícil você ter êxito. Então, nós temos alguns exemplos que merecem ser citados. Trabalho feito pela Embrapa pegou um determinado solo considerado de altíssima fertilidade. Porém, nesse solo não foi olhado nem analisado a questão da biologia dele. Em outro solo, a Embrapa não olhou fertilidade, mas teve a curiosidade de olhar a biologia. Ok. Quando comparado, os solos de melhor biologia, de diversidade biológica, foram muito mais produtivos do que o solo naturalmente fertilizado com a mesma quantidade de adubo, mostrando que quem determina a produtividade não é só fertilizante, não é só recursos químicos, não é só recursos da indústria, que está no solo. E eu posso enriquecer meu solo e micro-organismo. Como você faz isso? Simples, matéria orgânica. Produzir palha, jogar dejetos de animais. Enfim, você consegue melhorar o solo? Sim. Então essa é mais aquela pegada, mais uma pegada daquela agricultura com sustentabilidade. Então você fazer uso do que está disponível hoje na ciência. A ciência, pura ciência. Para a leiteira, na fruticultura, eu acho um achado. É uma coisa fantástica. Ainda mais fazer como a Bembon está fazendo, o Luiz está fazendo com Maria Luísa, que é a integração da pecuária e outros produtores. Fazendo a integração da pecuária com a fruticultura. É uma benção. Você pega os dejetos, faz o devido tratamento dele, compostando e devolvendo para a lavoura. Então, isso é um ciclo virtuoso, onde você aproveita muitas vezes o esterco, em algum momento vai ser o verdadeiro lucro
da lavoura, porque você vai viabilizar a sua lavoura de fruticultura, gastar menos e vai ter o que o Danilo nos questionou anteriormente, que é a sustentabilidade. Então, quando você fecha um círculo, que eu chamo de círculo virtuoso, você está fechando esse círculo da sustentabilidade também. Legal demais. Quanto a isso que o Rubinho falou, hoje, pela nossa dimensão, é muito difícil a gente conseguir suprir nossas necessidades com matéria orgânica proveniente de dejetos. A gente já fez alguns projetos, alguns delineamentos em que a gente viu que para o nosso negócio, pela dimensão, não é viável. Por isso que hoje a gente ainda é dependente muito dos químicos. Nossa área ela é muito dedicada à produção. Ela é muito tecnológica, é muito sistematizada e fica pouca área, digamos assim, excedente, porque nós não temos área sobrando. Aí fica pouca área para a gente, por exemplo, criar um gado para ter esse tipo de projeto, como outros a gente vê tendo, que ter essa parte de pecuária, que a gente, por exemplo, não tem um espaço físico para isso, não é adequado. Então, o que a gente busca? Um dos maiores desafios que a gente tinha há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era justamente o que meu pai estava falando em relação aos biológicos. E os biológicos hoje eles se tornaram realidade justamente pela redução dos custos, pela multiplicação em farm. Com esses biológicos hoje, com essa parte mais, digamos assim, acessível para o produtor, porque se você for olhar para a situação atual, se você for adquirir esse biológico na mão de um distribuidor, pelo preço que ele ainda distribui, ainda não é viável. Só é viável a partir do momento que você mesmo cria seu próprio produto. A partir daí, o que a gente faz? A gente tenta emular na nossa lavoura essas condições de ter essa matéria orgânica o mais próximo possível de como se ela viesse de dejetos de animais, de outras fontes. Por isso que ele faz essa complexação em matéria orgânica do N, do nitrogênio, do fósforo, do potássio, entendeu? E isso tudo acaba transmitindo e refletindo na saúde para a lavoura, na saúde do solo. E outra coisa até que meu pai não mencionou, por exemplo, hoje a gente também tem usado micro-organismos para controle de nematóides, que tem sido também um dos grandes gargalos na bananicultura. E é basicamente isso, assim, de tentar ter o equilíbrio, como o Danilo havia perguntado, da sustentabilidade, de ter o equilíbrio no uso da água, de ter o equilíbrio no uso da matéria orgânica, dos micro-organismos, reduzir ao máximo o uso de defensivos, tentar fazer tudo da maneira mais racional possível, porque além de você estar agregando valor ao seu produto, de estar aumentando sua produtividade, você está reduzindo o custo. E isso aí eu te garanto que é o que qualquer produtor busca, qualquer produtor conscientizado. É o que nós buscamos também na nossa empresa. Como que a Musa vê essa questão da matéria orgânica? E Juliano lembrou em tempo. Então, nós não temos ainda, pelo menos por enquanto, a condição de produzir essa quantidade de esterco para, digamos, corrigindo aquele número. Não são 600 hectares, hoje a gente está fechando quase 900 já. Então, assim, porém, existem hoje empresas especializadas em produzir aquilo que o esterco vai virar, que é os ácidos úmicos e fúlvicos. Então, eu não tenho o boi, infelizmente, ainda, para a produção de esterco. Então, eu compro o ácido úmico e fúlvico pronto. Então, para produzir um litro de ácido úmico, eu vou precisar de 50 kg de esterco. Eu compro 1 litro de ácido úmico. E complexo ele, porque a matéria orgânica é indispensável para alimentar a vida do solo. Então, é uma saída que nós temos, o Juliano lembrou muito bem, que digamos, você joga um esterco no solo, que é realmente esterco não é fertilizante, é um condicionador. Ele vai alimentar a vida para a vida devolver para o solo o que ele tem. Então, o que a gente usa? Usa muito esses ácidos úmicos e fúlvicos. Eu uso por ano de ácidos úmicos, eu uso em torno de 800 litros ou 80 litros por hectare.
Então, para produzir 80 litros por hectare, eu ia precisar, digamos, de talvez 80 toneladas de esterco por hectare. Uma vez eu havia feito até o estudo, mais ou menos na época que a gente estava com uns 500 hectares de banana. A gente ia precisar ter quase 50 mil cabeças de gado para suprir a necessidade, né? Nem para ter uma sobra nem nada, era um absurdo. Então, hoje a gente recebe mensalmente, Danilo e o Wellington, o Vitor, nós recebemos mensalmente 5 mil litros de ácido úmico puro, que é um ácido orgânico, feito pela natureza. Então, assim, a gente quer alimentar esses micro-organismos para que eles façam o papel deles. Então, seria ótimo se eu tivesse o esterco, que é uma coisa já mais integrada, como se faz, que eu chamo círculo virtuoso, mas não tendo, existe disponibilidade dos ácidos prontos que você usa e que, de certa forma, ele resolve um pouco essa questão da necessidade que eu tenho da matéria orgânica. Isso é fato. Sem matéria orgânica não tem agricultura, de uma forma ou de outra. Do ovo de pata, ou do pato, sei lá. E qual o valor do ovo da galinha? Porque que o símbolo do marketing, da propaganda é um galinho. A galinha, antes de botar um ovo, ela faz uma resenha tão grande que você pensa que ela botou 500. E o pato, a pata bota uma dúzia de ovo e não faz nenhum movimento. Então não tem valor. Nós estamos precisando fazer propaganda. Essa questão da banana mais doce, Santa Catarina, é marketing. Quem fez? Eu conheço a LN, uma amiga lá, produtora de banana, que fez esse marketing que a banana é mais doce. Eu desafio, eu falo que a da Lapa é mais doce. Porque tá faltando uma agência de publicidade lá. Agência de publicidade. E eu falo assim, eu digo por que a banana da Lapa, eu provo cientificamente que é mais doce e os motivos por que é mais doce. Nós temos uma insolação fantástica. Açúcar vem do sol. Sim. Você tem na fotossíntese os primeiros açúcares simples que vão se juntando e fazendo os sacurados. Então, veja bem, a fruta na Lapa, do São Francisco, de uma forma geral, ela é extremamente doce, por conta da quantidade de sol. Então, Santa Catarina nunca que vai ter uma fruta doce, ela vai ter mais propaganda. Infelizmente, a despeito de estarmos na Bahia, que é a terra da propaganda e dos marqueteiros, ainda não aprendemos a fazer propaganda da banana. Tinha que aproveitar pelo menos isso, né, Lô? Pelo menos isso. Pegar esses marqueteiros aí, do Dominócio já foi embora, mas ainda tem muita gente aí, os grandes marqueteiros do Brasil ainda estão na Bahia. Mas a questão da banana mais doce de Santa Catarina, eu falo assim, há ressalvas. Não é bem, a despeito de você ser catarinense, eu vou lhe contradizer que não é fato. E ter certificação regional, igual do vinho. Legal. Então, vai ser banana da Lapa. Vai ser com um certificado de origem. Eu acho que é isso que você dá nome aos bois. Sim. Que você vai ter o produto reconhecido no mercado pelo certificado de origem. Nós temos alguns exemplos. Você tem em Minas Gerais a ANPAC, que é a Associação Mineira de Produção de Aguardente, ela bota um selo em cada garrafa de cachaça. Ela controla. É um selo de qualidade e de origem. Então, a gente está com um trabalho avançado nessa área aí. Queijo canastra e por aí vai. Os vinhos da Europa todos são DOC, que é denominação de origem controlada, ou DOCG, que é denominação de origem controlada e garantida. Então é o seguinte, no dia que sair banana da Lapa, eu acho que a gente vai ter... Você acha que vai expandir? Vai expandir. E também os próprios produtores, eles não se preocupam muito com o marketing. E são extremamente, nossos produtores estão extremamente desorganizados. Produtividade é a quantidade que se produz por hectare. Então,
nós temos alguns fatores que às vezes a tecnologia não consegue romper essa barreira. Eu vou lhe dizer o seguinte, a gente faz uns testes, umas pesquisas sobre a adubação, a Embrapa faz, e diz que a banana precisa de 700 kg de óxido de potássio por hectare ano, que seria 1.200, alguma coisa de cloreto de potássio. Ok, isso é o ótimo. Só que em determinados momentos eu tenho um gargalo ou um dreno que não deixa eu ter o resultado dos 1.200 kg de potássio. Qual é esse gargalo? Clima. Quando eu tenho um ano muito quente, a banana sofre um processo de estresse climático. Ela não tem um processo fotossintético tão eficiente como deveria ter. Por quê? Porque com o excesso de luminosidade e o calor, a planta deixa de trabalhar muito cedo. 11 horas ela já fechou os estômatos, que é por onde tudo acontece, e não mais produz fitoassimilados que vão servir para encher o fruto, alimentar a planta. Então ela volta a trabalhar 3 horas da tarde. No final do dia, o que ela produziu deu mal para sustentar ela. Entendi. Você entendeu? Então esse é o processo da limitação da tecnologia. Congela, ficou preto, ficou marcado, oxidou. Então não volta mais a ser normal. Então assim, isso vale tanto para o frio como para o calor. Então assim, os problemas climáticos, na verdade, são os grandes determinadores hoje das oscilações de oferta de produtos no mercado. Então você está tendo problema, digamos, a Argentina esse ano teve problema com seca, Estados Unidos com gelo. Tá. Aí você, alguém está tendo sempre um problema. O mundo, né, na verdade? Vocês lá em Santa Catarina tiveram problema com vento. Eu ia falar sobre a situação em Santa Catarina, que ela é um grande produtor de banana nanica, né? O preço varia justamente, às vezes tem uma alta repentina, vem desses eventos climáticos que acontecem. Teve um recentemente que acabou lá, né? Agora, mais objetivamente, me referindo ao seu questionamento da melhoria da produtividade, eu posso lhe dizer que há sim espaço para melhorar a produtividade. Nossa produtividade de 12 toneladas, ela é ínfima. Ah, sim. É muito pequena, eu diria, é quase extrativismo. Então, você tem um limite, como eu me referi anteriormente, que limita a tua produtividade, mas esse furo de dreno não determina 12 toneladas, determina 28, 30. Você entendeu que eu poderia chegar a 40? Como eu já cheguei, 40, 45 toneladas. Então, e só lembrando que isso que ele passou é uma média, que na realidade o pequeno produtor e esse extrativista vai produzir menos de 10, 9, 8 toneladas por hectare. Isso aí é uma média, que aqueles tecnificados e tal, puxar essa média para cima. Então, assim, há verdadeiramente uma gama de possibilidades de aumentar a produtividade. E aí nós vamos dizer o quê? O que é que poderia ser? Manejo da cultura. Desbastar, deixar o número de filhas, os descendentes adequado, o momento certo de desbaste, a quantidade de água, você checar essa quantidade de água, aferir ela diariamente. Nutrição. Hoje a gente já tem até a opção de você ter, digamos assim, qual a capacidade daquele produtor? Ele tem muita tecnologia, ele pode chegar a 40 toneladas. Então, eu como agrônomo prescrevo uma adubação de 40 toneladas para ele. Mas se ele está com 12, ele não tem muita capacidade, eu falo, vamos fazer ele chegar a 20? Quem sai de 12 e vai para 20 já é uma revolução. Então existe um imenso campo. E mais, nós temos perdas na colheita. Perdas de maus tratos na colheita. Então, do que você perguntou, Danilo, com relação à melhoria da produtividade, eu lhe digo que existe muita possibilidade de aumentar a produtividade. Sim. Muita mesmo. Isso aí vai depender do grau de informação do produtor, do grau de tecnologia que ele adota,
Problemas existem aos montes, mas você vai resolvendo um ali, outro acolá. E a publicidade, né, Lan? A publicidade. E com relação à publicidade, eu descobri o quanto isso é importante. A gente não tinha nada, estávamos na estaca zero de publicidade. E recentemente... O Instagram é novo, né? Nós fizemos um movimento virando a própria mesa. E veja bem, fizemos o primeiro vídeo institucional, que eu achei que não está ainda muito legal, mas é o primeiro e vai ficar. Todo ano vai ter um, então vamos aprimorar, até na experiência da fala, do conteúdo, enfim. Mas como muda as coisas? Tem um cara, o Fava, que você se referiu no interior, ele carrega com a gente. É cliente velho. Mas tem o maior produtor e vendedor de banana do Brasil, é a Brasnica. Chegou pra gente, rapaz, eu não conhecia a Musa. Olha pra você ver onde a publicidade levou o A mundo, publicidade. Né? E aí, há uma conspiração, Danilo, de que você se preocupa um pouco com aquilo, aí você vai se acomodando, porque você manda fazer o selinho seu, para botar na banana, para chegar lá no supermercado, no consumidor final, tá lá seu selinho com o telefone. Mas o próprio agenciador que vende tua banana, ele não quer botar o selo. Muitas vezes de espaço, né? Não é nem espaço, ele tem medo que alguém descubra teu produto e apareça mais comprador e ele perde a soberania do seu mercado. Entendi. Então é o seguinte, nesse ambiente aí, quando se fala na parte de mercado, é extremamente delicado e complicado, mas precisa assim da propaganda. E eu virei marqueteiro agora, porque eu falei, cada caminhão que sair daqui vai sair com adesivo, Musa Fruit, com telefone, com tudo, a banana com a etiqueta da Musa Fruit e vídeos em todos os canais. E que precisamos falar para que estamos aqui, qual a nossa missão. E dizer um pouco para as pessoas que vivem nos grandes centros, nas cidades, da necessidade de entender e conhecer melhor esse processo de produção. É uma atividade extremamente difícil e que só tem abnegados nela. E o que nós temos hoje é que a gente está caminhando para um crescimento populacional ainda sem controle, e dentro de 12 anos, 15 anos, 20, a gente vai chegar a 10, 20, talvez em 2050 a gente vai estar com 9,5 bilhões de pessoas. Nós teremos 2,5 bilhões de pessoas a mais no planeta. E se não for esse abnegado, a quem vai competir, colocar comida à mesa de todos? Então, eu acho que nosso papel hoje é tentar levar as pessoas a realidade do que acontece no campo, a dificuldade da produção e a importância dessa produção. Desmistificar, desmanchar essa narrativa falsa de que o agronegócio é uma coisa de irresponsável. Irresponsável é quem nos chama de irresponsável. Então nós temos uma missão que eu diria, Rubinho, nobre. Nobre é dar comida, nobre é produzir alimento, nobre é encher barriga. Então as pessoas das cidades não têm a mínima noção do que é um processo de produção, que envolve uma empresa a céu aberto, você vive com todas as dificuldades inerentes à atividade, e nós precisamos sim, Rubinho, você tem que dizer para essa pessoa, olha, se a gente deixar de produzir, você vai morrer de fome. Se você que acha que nós somos inconvenientes, se não fosse a gente, ao que você chegar na sua casa, que você pedir para sua esposa uma vitamina de banana, você não vai achar. Então, assim, eu digo, infelizmente, é por ignorância, é por falta de informação, é por ouvir pessoas indevidas,
fazer narrativas contrárias a uma atividade tão importante, tão necessária para o país. Então, eu diria até que é um pouco de responsabilidade essa abordagem com relação a quem trabalha no campo, a quem leva sol, chuva, vento e tempestade. Então é o seguinte, temos que dizer para as pessoas a importância de existir uma classe de pessoas que dedicam dioturnamente à produção de alimentos. A gente pode dizer que seria a cereja do bolo, não é bem feita, no geral. Porque ainda assim somos deficientes. Somos deficientes, sobretudo por falta de mão de obra qualificada, falta de treinamento e também até a própria um próprio nível de tecnologia do produtor. Sim. Então, o bom seria se toda a banana fosse colhida em cabo aéreo, que é aquele cabo que a banana não vai em carroça de trator e ele vai direto para um packing house, onde você despenca ela, embala e manda para os mercados. Então, nós estamos muito carentes nisso aí, é o trato com a fruta. Então, eu tenho observado bastante como que são as roças na Costa Rica, como que são as roças no Panamá, no Equador, principalmente no Equador e Costa Rica, e como que é o produto que de lá sai para a Europa. Então, as nossas roças são muito mais bonitas e a nossa colheita muito pior. Então, nós conseguimos na colheita piorar o que a natureza nos deu. Não temos um processo de colheita ainda digno de se dizer tecnológico e que preserve aquilo que você colheu. Então, a Musa Fruit estava investindo bastante. É um projeto de construção de 40 quilômetros de cabo aéreo. Extenso, né? Só agora, esse ano, o projeto era para 20, acho que a gente vai dar conta de fazer 12 quilômetros. Isso tudo para garantir uma qualidade compatível com o que o mercado pede. Então, há uma necessidade de investimento nisso, de uma forma geral, para todos os produtores, para que o mercado receba uma fruta e, quem sabe, um dia, sobretudo na questão da banana nanica, os mercados externos. Nós temos o Cone Sul aqui, demanda por banana, no caso da banana nanica, a Catarina, a Argentina, Paraguai, Uruguai, todos demandam essa fruta, sobretudo a Argentina, que é um grande comprador. E também com essas novas rotas abrindo aí, a banana nanica pode também ser pensada para outros mercados mais exigentes, como a América do Norte e inclusive a Europa. Então, nós temos muito mesmo a melhorar no que diz respeito à técnica de colheita. Então, por exemplo, a Musa Fruit tem hoje uma capacidade de armazenar fruta resfriada. Você resfria a banana a 9 graus para que ela possa chegar a Rondônia, para que ela possa chegar ao Pará, como a gente tem vendido, Maranhão. Então, essas bananas viajam em cargas refrigeradas e para isso eu tenho que ter uma estrutura na fazenda de câmaras frias. Então, nós temos a capacidade de a cada 48 horas refrigerar de 4.000 a 5.000 caixas de banana. Então, você encosta com a carreta, dentro de 2 horas a gente carrega ela, a banana já com 10 graus, e ela vai embora. Então, isso é qualidade. Faz parte da logística, né? Da O cuidado, logística. né? Então, a cada dia você tem uma necessidade diferente de investimento para melhorar, porque a fila anda. Então, as exigências chegam e você tem que
atender essa crescente demanda por quantidade e por qualidade. Então precisamos sim, a colheita, foi bem colocado isso aí por você, esse item, nós precisamos sim melhorar muito a colheita, tem gente já fazendo melhor, entendeu? Temos alguns problemas, como você falou, quais são os problemas? O problema é essa insegurança com relação ao futuro da banana, do que diz respeito à sua tolerância às doenças, que está dizimando todos os pomares do Brasil. Então, como que você vai investir em cabo aéreo? Como que você vai investir em câmaras frias se você não tem um futuro mais ou menos seguro? Não existe segurança, mas você tem que ter uma razoável segurança. Então, isso é tudo motivo, tudo isso é motivo para você melhorar essa qualidade do seu produto colhido, ou pelo menos preservar e ter um mínimo de segurança, entendeu? Então, estamos aí à espera de novos materiais genéticos que nos dê essa condição de conseguir investir e ter retorno. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tenha disciplina, que você chega lá. Muita garra, resiliência, os problemas virão aos montes e você tem que saber conviver com eles, resolvê-los, ordená-los e vida que segue. Sempre teremos problemas. Só não tem problema no cemitério. Então você vai ter sempre problemas, então você tem que racionalizá-los, resolvê-los. E eu digo muito que eu acredito muito mais na disciplina do que na própria competência. Não existe resultado de competência sem disciplina. Então as pessoas têm que ter muita disciplina naquilo que faz, determinação, que eu acho que são os pressupostos indispensáveis para o sucesso. Não acredito em outra coisa, assim, deu por acaso, foi sorte, não foi. Tudo é consequência de uma atitude que você tem perante a vida, das suas escolhas, do seu entendimento das coisas. Então, o conselho é esse. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, muita disciplina e muito trabalho. 5 minutos de inspiração e 95 de transpiração. Essa é a hora. Como é o nome do neto? Arthur. Um abraço para você, Arthur. Então, o Arthur é piloto de trator, já há 3 anos. Primeiro filho, eu vou mostrar um tratorzinho para ele, todo dia dar uma surra, para ele tomar raiva de agronomia. E eu estou falando o inverso. Estou dando um tratorzinho para ver se ele cria amor pela agricultura e que dê seguimento a essa atividade tão nobre da humanidade. Pessoal, eu gostaria de ser lembrado por o cara que deixou a terra melhor do que ele pegou. Uau! E sobre a biografia, eu acho que ela ainda está em curso, eu acho precoce pensar nisso. Então vamos viver mais um pouco, depois a gente fala sobre o assunto. É viciado em trabalho, pensa na roça 24 horas, vai dormir, sonha com a roça. E uma coisa que eu gostaria de ter era 10% do empenho dele no futuro, porque eu sei que com essa quantidade eu consigo ter pelo menos um pouco do que ele conquistou. Verde, 8º episódio. Uma pena que estamos quase encerrando a 2ª temporada, onde tem agro, tem negócio. Mas vem aí a 3ª, a 4ª, a 5ª, até quando o Rubens Filho, Wellington David e Vitor Costa nos aguentar, nos suportar. E Delvan Ribeiro, a gente vai continuar. Afinal, o agro não para, nós também não paramos. Por mim, por você, por nós. Aqui encerramos mais um episódio. Se um dia quiser tentar enterrar você, não se preocupe. Uma semente para germinar precisa ser enterrada. Eu sou Danilo Bienfeld, fico por aqui. Até a próxima. Meu muito obrigado. Até sempre. Fui. Você acabou